Bom dia, gente. Bom, hoje nosso grupo vai fazer uma apresentação sobre o texto Análise da construção da identidade de uma personagem literária, segundo conceitos da psicologia sociohistórica. Essa personagem literária é Macabeia, da obra A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Macabeia nasceu inteiramente raquítica, no interior do sertão brasileiro. Seus pais morreram quando ela tinha 2 anos de idade, e logo assim ela se mudou para Maceió com sua tia, sua única parente viva, a tia Beata. Ela era uma pessoa muito ruim com Macabeia. Ela maltratava, batia, dizia que tinha medo dela se tornar uma mulher da rua, que vivia com um cigarro aceso esperando os homens, mesmo que Macabeia nunca tivesse mostrado algum interesse, algum indício de que ela se tornaria essa pessoa. Ela privava até das sobremesas, de todas as refeições, simplesmente por gostar de maltratá-la. Ao longo do desenvolvimento da história, a gente vê que elas se mudaram para o Rio de Janeiro, onde sua tia arrumou um emprego para ela. Depois de um tempo, ela faleceu e ela se tornou sozinha no mundo, unicamente com esse emprego. Eu vou ler uma parte do texto que faz referência muito bem a personagem e o que a Clarice Lispector quer passar pra gente. Ela era calada por não ter o que dizer, mas gostava de ruído. Era ouvida. Enquanto o silêncio da noite assustava, parecia que estava prestes a dizer uma palavra fatal. Vagamente pensava muito longe e sem palavras o seguinte: já que sou, o jeito é ser. A moça às vezes comia no botequinho um ovo duro, mas a tia lhe ensinara que comer ovo fazia mal pro fígado. Sendo assim, obedientemente adoecia, sentindo dores do lado esquerdo oposto ao fígado, pois era muito impressionável e acreditava em tudo que existia e no que não existia também, mas não sabia enfeitar a realidade. Para ela, a realidade era demais para ser acreditada. Aliás, a palavra realidade não lhe dizia nada. Então, Macabeia não tinha noção da pessoa que ela era e o que acontecia na realidade ao seu redor. Um dia, Macabeia, cansada de viver a sua vida trabalhando e fazendo as mesmas coisas todo dia, ela decidiu avisar o seu chefe que estava com dor de dente, o que era uma desculpa para faltar de serviço. Então ela foi até uma praça passear, e foi quando encontrou o Olímpico. Foi seu primeiro e único namorado. O relacionamento durou pouco tempo. O Olímpico trabalhava em uma metalúrgica e ele tinha a ambição de ascender na classe social. E quando o Olímpico conheceu Glória, que era uma mulher que morava junto com Macabeia, ele então terminou com Macabeia e começou a namorar Glória. Um dia, conversando com Glória no serviço, Glória indicou a Macabeia uma cartomante, lhe dizendo que foi a cartomante que lhe disse que ela iria começar a namorar. Então, Macabeia, depois de ter uma conversa com a cartomante lhe disse que a sua vida mudaria a partir do momento que ela colocasse os pés para fora daquele local. Então, ao sair do consultório, Macabeia já se sentia outra pessoa, já se sentia mudada e que a vida dela realmente iria mudar. E Macabeia decidiu atravessar a rua, onde ela atravessou sem olhar para os lados, pois ainda estava extasiada, pensando que a vida dela realmente iria mudar. E mudou. Foi quando uma Mercedes amarela a atropelou e, enfim, Macabeia sentiu a vida e a morte. É possível perceber que a personagem Macabeia, ela não tinha transformação, ela não se questionava, ela não se sentia no direito de questionar, ela se achava uma obra do acaso, ela era quieta, o silêncio fazia parte da rotina dela. O patrão dela humilhou ela várias vezes e ela simplesmente não achava que ela tinha esse direito de questioná-lo, de colocar a sua opinião naquela situação. E esse transformar que ela não tinha, ele é feito dentro da relação com outras pessoas. A transformação é para se autossatisfazer. E a gente constrói essa transformação em sociedade. Só que a Macabeia, ela não tinha essa relação com as pessoas. Ela só tinha uma amiga, que era do serviço dela. A rotina dela era sair do serviço dela e ir para casa dela, da casa para o serviço. Então, quando ela conhece o Olímpico, ela começa a se transformar, ela sente um desejo sexual por ele, ela tem a necessidade de construir uma relação com ele. Só que, infelizmente, o Olímpico não tinha a reciprocidade que ela queria, e ele troca ela pela amiga dela, a Glória,
E a Glória fala que ela foi na cartomante e a cartomante disse que ela deveria ficar com o Olímpico. E a Macabeia foi na cartomante e a cartomante fica horrorizada com a vida de Macabeia, que não era uma vida. E ela diz que, na visão dela, que o futuro da Macabeia vai ser muito bom, porque ela ia se casar com alguém que gostava dela realmente, que ela ia ser muito feliz. E a Macabeia começa a sentir essa transformação, ela sente esse pingo de esperança, porque a vida dela era pacata, ela não vivia, digamos. Então, a cartomante meio que foi um marco na história, porque a Macabeia percebeu que ela ia mudar, ela ia florescer, né? A saindo da cartomante, ela estava atravessando a rua e ela é atropelada. E uma frase legal do texto é que fala que a morte foi a porta da vida para ela, porque ela saiu de uma vida que ela não tinha, né? Então, é possível perceber que a personagem é a metamorfose completa ao longo da vida dela. Mesmo que curta, ela conseguiu essa transformação. A relação com o outro, na história, é um ponto-chave na vida da Macabeia. A relação dela com o Olímpico foi um marco na vida dela. E o primeiro contato com a cartomante também, ela simplesmente abriu os olhos de Macabeia e transformou a vida dela. Mesmo que por poucos momentos depois, mas a morte não é uma coisa ruim na vida dela. É a porta para uma vida nova. A história de Macabeia é uma metamorfose. Macabeia se evoluiu e o fim da história não é um fim. A vida dela só prosperou. Eu vou falar um pouco da visão da psicologia sociohistórica, essa que se baseia em 3 categorias para estudar o homem: a identidade, a atividade e a consciência. Nenhuma dessas se dá sozinha, elas são dependentes umas das outras e elas estão em um estado constante de movimentação de forma dialética. Inicialmente, a identidade assume forma de um nome, que se torna um símbolo quando a gente se identifica com ele. No caso da Macabeia, há uma contradição interessante no caso dos Macabeus, que é um povo heróico do mito dos hebreus, e a Macabeia, que é ignorante e franzina. Eles se dão também em forma de predicados, que são papéis desempenhados pelo sujeito que constituem a manifestação da identidade. No caso da Macabeia, seria ser virgem, gostar de Coca-Cola, ser datilógrafa. Esse último que também representa a atividade dela, estabelecendo seu lugar social no meio e suas necessidades. Interessante é ver a forma como a influência das pessoas no quadro de relações da Macabeia influenciam. Um exemplo seria da sua tia, que não se casou por nojo, e ensinou a Macabeia a aceitar castigos sem qualquer questionamento, e mais tardiamente nós vemos isso refletido na própria Macabeia, que se torna uma mulher de aparência assexuada, extremamente passiva e nem um pouco indagadora da realidade. Inclusive tem o trecho que diz que o não saber parecia parte de sua vida. Dentro da sociohistórica nós vemos que o homem transforma a si mesmo e aos outros e é transformado pelos outros também. A identidade é uma metamorfose. E não só isso, a Macabeia era constituída também por determinações sociais, políticas, ideológicas, econômicas, culturais. Dentro disso, o sujeito é construído e construtor do mundo. Esses conceitos encarnados são elementos que contêm um ao outro, não se diluindo. Isso é chamado de mediação. Ela é representante da humanidade total, submetida às mesmas condições que ela, e ela é a parcela da humanidade também individualizada como ela mesma. E inserida no capitalismo, a Macabeia não desvincula a sua identidade deles, como, por exemplo, a alienação, que é um fator constante no capitalismo, é presente também em Macabeia. Vide que ela colecionava inúmeros anúncios de produtos que jamais poderia comprar. Um exemplo sendo o de um pote de creme para mulheres que ela disse que gostaria de comprar e comer a colheradas. Então, como conclusão do caso da Macabeia, a gente pode tirar várias conclusões. E também faz necessário perceber que, além da gente ser muito influenciado pelo meio social em que a gente vive, somos seres construtores da nossa realidade. Então a gente cria nossas possibilidades, as nossas ações, e assim a gente influencia as outras pessoas das mesmas formas que essas pessoas nos influenciam. E vale a pena ser citado também que todas essas transformações
que ocorrem no campo do social, ou seja, o trabalho em conjunto da sociedade. Nenhuma mudança ocorre individualmente e excluída da sociedade. Podemos concluir também que só com a presença da cartomante, que a Macabeia nessa história, ela percebeu o seu real valor e percebeu que ela estava nesse mundo por algum sentido, que ela não estava ali por acaso, né? Então, quando ela percebeu isso, ela pôde construir a sua própria vida e não apenas estar vivendo apenas, né? Apenas existindo. Só com a cartomante dizendo que a sua vida era ruim, que ela percebeu isso também. Então, ela precisou que uma pessoa influenciasse ela para ela se entender no meio social que ela estivesse. É só através disso que ela começou uma nova vida, ela deu um novo significado para sua vida. Mas depois de um pouco tempo, ela morreu e nessa morte houve uma grande contradição, né? Porque para a maioria das pessoas, a morte significa o fim da vida. Mas na história da Macabeia teve um novo significado, foi um novo início, o encontro com ela mesma, né? Algo que nunca tinha acontecido antes na sua história. Bom, então, complementando o que o Maurício disse, a relação do homem com o mundo e com si mesmo é uma relação fabricada. As pessoas estão fabricando essas relações e elas estão sendo forjadas, assim, não são relações naturais, não são relações orgânicas, são relações cada vez mais forçadas. E a sociedade capitalística, ela mata a ideia de singularização e enaltece condutas como a modelização e a docilização. A gente percebe a modelização até mesmo hoje fisicamente. A gente tem até uma discussão sobre o quão parecidas as cantoras pop estão ficando entre si. A fisionomia delas está ficando parecida, assim. Porque a gente está incutindo na sociedade essa ideia de modelizar as pessoas e docilizar as pessoas. E esse docilizar também não é num sentido romântico, é no sentido meio que de condução mesmo, de pastoreio, da pessoa não conseguir pensar por si própria. E assim, muito embora o indivíduo ele seja uma unidade singular, a subjetividade é fabricada no registro social. Perceba que essa singularidade ela é muito difícil de ser mantida nos dias de hoje. Se você é uma pessoa que tenta manter alguma singularidade ou que tenta desenvolver alguma individualidade, sempre que alguém tenta fazer alguma coisa que é fora do padrão, que é fora da caixinha, sempre que alguém tenta se desenvolver de alguma outra forma, essa pessoa vai ser culpabilizada, ela vai sofrer algum nível de infantilização, até que essa ideia seja massacrada e ela perca completamente essa vontade de fazê-lo e se torne mais um membro do rebanho. E eu achei isso que tinha pra colocar.